Existe um tipo de poder que não faz barulho. Não precisa de aprovação, não pede permissão, e definitivamente não tenta provar nada para ninguém. É o tipo de presença que entra em um ambiente e, mesmo em silêncio, muda completamente a atmosfera. Talvez você já tenha visto isso acontecer. Uma mulher entra no lugar, não está tentando chamar atenção, não está exibindo nada exagerado, mas, de alguma forma, todos percebem. Os olhares se voltam. As conversas diminuem. Existe uma curiosidade silenciosa no ar. E a pergunta que fica é sempre a mesma. O que ela tem? Hoje você vai descobrir algo que poucas pessoas realmente entendem. Porque o verdadeiro glamour, o glamour maduro, não nasce da aparência. Ele nasce da confiança. E quando confiança encontra presença, acontece algo ainda mais poderoso. Sedução. Mas não aquela sedução óbvia, barulhenta, exagerada. Estamos falando de algo muito mais sofisticado. Uma sedução silenciosa, magnética, natural. E ao longo deste vídeo você vai entender por que algumas mulheres se tornam mais fascinantes com o tempo, enquanto outras desaparecem no meio da multidão. E mais importante, como despertar essa presença que transforma a confiança em algo absolutamente irresistível. Então fique comigo até o final, porque o último ponto pode mudar completamente a forma como você se enxerga. Respire fundo. E vamos começar. Durante muito tempo tentaram convencer as mulheres de que o glamour tem prazo de validade, que a sedução pertence apenas à juventude, que depois de certa idade o melhor a fazer é ser discreta, invisível, adequada. Mas a realidade conta outra história. Na verdade, quando observamos as mulheres mais fascinantes do mundo, percebemos algo curioso. A maioria delas não se torna mais apagada com o tempo. Elas se tornam mais magnéticas, mais elegantes, mais seguras, mais misteriosas. E isso acontece porque o glamour maduro não depende daquilo que desaparece com os anos. Ele nasce exatamente daquilo que só o tempo pode construir. Experiência, consciência, presença. Uma mulher que já viveu, já aprendeu, já se reinventou algumas vezes, carrega algo que nenhuma tendência pode imitar. Autenticidade. E a autenticidade tem um efeito extremamente sedutor. Porque em um mundo cheio de pessoas tentando parecer algo, quem simplesmente é, se destaca. Pense por um momento. Quantas vezes você já viu alguém tentando desesperadamente chamar atenção? Roupas exageradas, gestos forçados, atitudes que parecem pedir validação. Agora compare isso com aquela mulher que simplesmente existe no espaço, tranquila, confortável consigo mesma. Quem chama mais atenção? A resposta é óbvia. A segurança silenciosa é sempre mais poderosa. E é exatamente aqui que começa o verdadeiro glamour. Ele não nasce no espelho. Ele nasce na postura, na forma como você se move, na maneira como você olha, na tranquilidade de quem sabe exatamente quem é. E não precisa convencer ninguém disso. E existe um detalhe muito interessante sobre isso. A confiança madura não tenta competir. Ela não entra em disputas invisíveis. Ela não precisa provar que é mais bonita, mais jovem ou mais interessante. Porque quem realmente se conhece entende uma coisa fundamental. A comparação é o jogo de quem ainda não descobriu o próprio valor. Quando uma mulher abandona esse jogo, algo muda completamente. A energia dela muda.
Ela começa a ocupar espaço de forma diferente. Os gestos ficam mais naturais. O sorriso fica mais leve. O olhar se torna mais direto, mais calmo. E as pessoas percebem, mesmo que não saibam explicar por quê. Porque sedução verdadeira raramente é sobre aparência. Ela é sobre presença, sobre a sensação que alguém transmite. Já percebeu como algumas pessoas parecem iluminar o ambiente quando chegam? Não é necessariamente beleza. É energia. É confiança. É autenticidade. E quando isso aparece em uma mulher que já viveu o suficiente para se conhecer, o resultado é simplesmente hipnotizante. Existe algo profundamente elegante em quem não precisa se esconder, mas também não precisa se exibir. Esse equilíbrio é raro. E exatamente por isso é tão atraente. Outro elemento fundamental do glamour maduro é o mistério. Não confunda mistério com distância. Mistério é presença com profundidade. É quando alguém percebe que existe mais ali, muito mais, do que aquilo que aparece na superfície. Em um mundo onde todos compartilham tudo o tempo todo, quem preserva partes de si mesma se torna intrigante. E a intriga desperta curiosidade. E curiosidade é uma das formas mais poderosas de sedução. Uma mulher que não sente necessidade de explicar cada detalhe da própria vida, que não busca aprovação constante, cria naturalmente um campo de fascínio ao redor dela. As pessoas querem descobrir mais, querem entender, querem se aproximar. E isso acontece sem esforço. Porque o verdadeiro charme nunca grita. Ele sussurra. Existe também uma qualidade que define profundamente o glamour maduro: a elegância emocional. Isso significa não reagir a tudo, não se envolver em cada conflito, não perder energia tentando provar pontos desnecessários. Uma mulher emocionalmente elegante escolhe suas batalhas. Ela sabe quando falar e sabe quando apenas observar. Essa tranquilidade transmite algo muito poderoso: controle. E poucas coisas são mais sedutoras do que alguém que domina a própria energia. Isso não significa frieza. Significa maturidade. Significa saber que a verdadeira força está em manter a própria paz. Quando uma mulher aprende isso, algo extraordinário acontece. Ela deixa de ser reativa e passa a ser magnética. As pessoas começam a perceber uma estabilidade rara. E estabilidade transmite segurança. E segurança atrai. Outro segredo pouco falado sobre o glamour maduro é o prazer de viver. Sim, isso mesmo. Mulheres verdadeiramente fascinantes têm algo em comum. Elas apreciam a própria vida. Elas se permitem rir. Se permitem aprender. Se permitem descobrir novas paixões, novos lugares, novas versões de si mesmas. Essa curiosidade pela vida mantém a energia viva. E energia viva é profundamente atraente. Nada é mais encantador do que alguém que continua crescendo, que continua se reinventando, que continua explorando o mundo com brilho nos olhos. Porque isso transmite uma mensagem silenciosa. A história dela ainda está sendo escrita. E isso é incrivelmente sedutor. Existe também um detalhe que muitas vezes passa despercebido: a forma como uma mulher trata a si mesma. Glamour maduro não é sobre perfeição. É sobre cuidado. É sobre respeito pelo próprio corpo, pela própria mente, pela própria energia. Quando uma mulher se trata com dignidade, o mundo aprende a fazer o mesmo. Postura.
gentileza consigo mesma, autoconhecimento. Tudo isso cria uma aura de valor. E valor é irresistível. Porque as pessoas sentem quando alguém se valoriza de verdade. Não é arrogância. É consciência. É saber que sua presença tem peso. Que sua história tem importância. Que sua existência merece ser celebrada. E quando uma mulher chega nesse ponto, algo curioso acontece. Ela deixa de buscar atenção e passa a atrair admiração. Sem esforço, sem estratégia, sem máscaras, apenas sendo quem ela se tornou. Talvez você esteja percebendo algo agora. Glamour maduro não é uma técnica, não é um truque, é um estado de espírito. É o resultado de alguém que fez as pazes consigo mesma, que entende suas qualidades e suas imperfeições, que não precisa esconder cicatrizes, porque sabe que elas contam histórias. Histórias de crescimento, histórias de superação, histórias de transformação. E essas histórias criam profundidade. E profundidade cria fascínio. Porque o mundo está cheio de superfícies. Mas profundidade é rara. E tudo que é raro se torna precioso. Agora pense um instante. Quantas vezes disseram que a sedução diminui com o tempo? Quantas vezes sugeriram que o glamour pertence apenas a uma fase da vida? Talvez seja a hora de questionar essa narrativa. Porque a verdade é outra. Quando confiança encontra maturidade, quando experiência encontra elegância, nasce uma forma de sedução muito mais poderosa. Uma sedução que não depende de tendências. Uma sedução que não depende de aprovação. Uma sedução que simplesmente existe. E quem entra em contato com isso, nunca mais volta ao antigo jogo de tentar impressionar. Porque descobre algo muito mais interessante. Ser inesquecível. E talvez a pergunta mais importante seja esta. Você está pronta para abraçar esse tipo de presença? Para deixar de tentar caber em expectativas e começar a ocupar o seu espaço com confiança? Porque o glamour mais fascinante não é aquele que o mundo impõe. É aquele que nasce quando uma mulher decide ser exatamente quem ela é. Sem pedir desculpas. Sem pedir permissão. Apenas vivendo, com elegância, consciência e intensidade. E se essa reflexão fez sentido para você, eu quero saber. Escreva aqui nos comentários qual parte mais tocou você neste vídeo. Sua opinião é sempre muito importante, e sua experiência pode inspirar outras mulheres que também estão descobrindo a força do glamour maduro. E se você gosta de conversas profundas como esta, que celebram confiança, elegância e poder feminino, aproveite agora para se inscrever no canal. Assim você não perde os próximos vídeos que estamos preparando especialmente para mulheres que sabem que o tempo não diminui o brilho. Ele apenas o torna mais sofisticado. Obrigado por passar esse tempo comigo. E lembre-se, a verdadeira sedução não está em tentar ser notada. Ela nasce no momento em que você percebe que sua presença, por si só, já é inesquecível. Nos vemos no próximo vídeo.